Olá, você que vai fazer o próximo exame de suficiência do CFC. Essa aula aqui é extremamente importante para você. Nós vamos falar sobre a elaboração da demonstração dos fluxos de caixa. E esse é um tema que tem caído muitas vezes em muitas questões em todos os exames do CFC. Talvez um ou outro, mas a maioria deles, praticamente quase todos os exames do CFC, caem questões sobre a elaboração de DFC. Então é extremamente importante que você conheça, que você saiba fazer, que você consiga elaborar uma DFC de uma maneira bem tranquila, bem fácil. Bom, para iniciar essa aula aí, é importante que a gente olhe a NBCTG, não tem como escapar. A NBCTG 03, que trata exclusivamente da demonstração dos fluxos de caixa. Eu quero lembrar, antes da gente entrar no assunto, que é importante que você se inscreva no canal, né? Porque nós estamos publicando aí várias videoaulas semanalmente, tirando dúvidas de alunos, colocando conteúdos novos e também sobre lançamentos contábeis. Então toda semana vai ter aí pelo menos uns 2, 3 vídeos novos. Se você se inscreve no canal, você automaticamente já fica sabendo quando a gente publica uma nova videoaula, tá certo? Então agora nós vamos para a tela do computador, onde eu vou colocando então os principais itens da NBCTG 03 e vou fazendo os comentários, detalhamento, para que a gente possa entender bem claramente como é que devemos fazer a elaboração da DFC. Em seguida, nós vamos fazer alguns exemplos através de questões de provas anteriores. Aí eu vou colocar mais detalhes ainda, vou explicando mais e resolvendo as questões. Tá legal? Então vem comigo para a tela do computador e vamos começar. Bom, começamos aqui com o objetivo, né, lá na NBCTG. Informações sobre o fluxo de caixa de uma entidade são úteis para proporcionar aos usuários das demonstrações contábeis uma base para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como as necessidades da entidade de utilização desses fluxos de caixa. Então a ideia da demonstração de fluxo de caixa é ver qual a capacidade de geração de caixa da empresa por tipo de operação. Na verdade, o fluxo de caixa vai separar em atividades operacionais, atividade de investimento e atividade de financiamento. Então, o interesse aqui, o objetivo principal, é saber se essas atividades separadamente geram fluxo de caixa, ou se principalmente a atividade operacional gera fluxo de caixa para dar conta de investimentos, de financiamentos e tudo mais. Ok? Então, vamos adiante. Alcance. A entidade deve elaborar a demonstração de fluxo de caixa de acordo com os requisitos desta norma e deve apresentá-la como parte integrante de suas demonstrações contábeis apresentadas ao final de cada período. Então, pela legislação, existe uma obrigatoriedade para as grandes empresas, empresas SA, de publicar a DFC. As demais empresas, micro e pequenas empresas, médias empresas, elas não têm uma obrigatoriedade de publicação, mas é uma demonstração extremamente importante para a análise da empresa. Então recomenda-se que todas as empresas façam, elaborem a sua DFC. O item 2 foi eliminado com a última revisão. O item 3, os usuários das demonstrações contábeis de uma entidade estão interessados em saber como a entidade gera e utiliza caixa e equivalentes de caixa. Esse é o ponto, independentemente da natureza das atividades da entidade. E ainda que o caixa seja considerado como produto da entidade, como pode ser o caso da instituição financeira. Então, o que quis dizer aqui neste primeiro momento, neste primeiro parágrafo do item 3, né? Que o interesse aqui é saber se gera fluxo de caixa através da atividade operacional para fazer face às outras atividades, de investimento e de financiamento. E isso vale também para instituições financeiras
que negociam dinheiro. Por isso que tem essa observação. Então, o caixa aqui é o fruto da nossa demonstração. O dinheiro, né? O dinheiro que está disponível para a empresa. Mas aí você poderia estar pensando, mas e banco? O banco vende dinheiro, como é que faz? Então, isso é a operação dele. Essa operação entra no fluxo de caixa como atividade operacional. O caixa e equivalente de caixa de uma instituição financeira é aquele dinheiro que pertence a ela, né? Que pertence a ela, a instituição, que é proveniente dessas operações. Ok? Seguindo, as entidades necessitam de caixa essencialmente pelas mesmas razões, por mais diferentes que sejam as suas principais atividades geradoras de receita. Elas precisam de caixa para levar a efeito suas operações, para suas obrigações e proporcionar um retorno para seus investidores. Assim sendo, esta norma requer que todas as entidades apresentem demonstração de fluxo de caixa. Então, o que está querendo dizer aqui não é porque é um banco, por exemplo, que negocia dinheiro, que não vai fazer a sua DFC. Não, todas as entidades devem elaborar a DFC, porque a DFC vai demonstrar essa geração de caixa pela atividade operacional, porque a empresa precisa de caixa para sobreviver. Então, precisa saber se as operações dela estão gerando esse caixa necessário. Legal? Continuando. As definições. Os seguintes termos são usados nesta norma com os significados abaixo especificados. Então, caixa compreende numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis. Equivalente de caixa, que fala o tempo todo na norma, né? Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. Então, equivalentes de caixa, na verdade, eles estão lá dentro do disponível, lá no balanço patrimonial. Então, no balanço patrimonial, disponibilidades ou disponível é o caixa, dinheiro, é o saldo da conta corrente bancária, e é também uma aplicação financeira de liquidez imediata, aquela que eu posso retirar a qualquer momento com o resultado da sua aplicação. Se for assim, essas daí são equivalentes de caixa, ok? Estão lá nas disponibilidades. Assim, e aqui fala também, e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Então, se tiver algum risco médio ou alto de mudança de valor desse valor que está investido, aplicado, enfim, então eu não posso considerar como equivalente de caixa. Equivalente de caixa é o seguinte, eu não tenho dinheiro, mas tenho algo que se transforma em dinheiro imediatamente, no mesmo valor, tá certo? Beleza. Fluxos de caixa são as entradas e saídas de caixa e equivalentes de caixa. Então, uma coisa é o caixa e o equivalente de caixa, que são os saldos que eu tenho hoje. Quanto que eu tenho de dinheiro, quanto que eu tenho de saldo de conta corrente bancária, quanto que eu tenho de aplicação de liquidez imediata hoje. Fluxos de caixa é toda a movimentação de um período, o que entrou e o que saiu de dinheiro. Isso são fluxos, né? Fluxo, entrada e saída. Isso são fluxos de caixa. Atividades operacionais. Então aqui agora vai dar um breve relato do que são essas três atividades que aparecem na DFC. Depois, mais na frente, nós vamos entrar nessa definição de cada atividade mais detalhadamente. Aqui apenas uma definição bem rasa, ok? Atividades operacionais são as principais atividades geradoras de caixa da entidade e outras atividades que não são de investimento e tampouco de financiamento. Então, a atividade operacional, basicamente, são as atividades relacionadas à atividade fim da empresa. Para o que ou para que essa empresa foi constituída? Para comprar, produzir e vender tal coisa. Tudo que estiver relacionado a isso, toda a movimentação de caixa que estiver relacionada a essa atividade,
considera-se atividade operacional. Relação direta, ok? E aqui diz também, e aquilo que não se classifica como investimento e financiamento. Então nós vamos ver agora o que é atividade de investimento, o que é atividade de financiamento, e se houver uma operação de caixa, um movimento de caixa, que não se encaixa em atividade de financiamento, nem atividade de investimento, e eu tenho dúvida se é operacional, você vai considerar como operacional, porque não se encaixa em investimento e financiamento. Tá legal? E esses são bem específicos, então não fica difícil. Atividade de investimento são as referentes à aquisição e à venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos não incluídos nos equivalentes de caixa. Então, atividade de investimento é tudo aquilo que está lá no balanço, no realizável a longo prazo. Então, ali embaixo você tem imobilizado, investimento intangível e algumas contas que podem ser de longo prazo. Então, essas daí, todo esse conjunto, quando houver movimentação financeira, entrada e saída de dinheiro relativa a essas contas, você pode classificar, aliás, deve classificar, como atividade de investimento. Tá? Financiamento, atividades de financiamento, são aquelas que resultam em mudanças no tamanho e na composição do capital próprio e do capital de terceiros da entidade. Ou seja, na verdade nós estamos falando ali de movimentação financeira que envolve o patrimônio líquido e movimentação financeira que envolve financiamento e empréstimos. Então nós estamos falando basicamente de captação de recursos e pagamento em função dessa captação que foi feita. Quando a gente fala de aumento de capital, por exemplo, nós estamos falando de atividade de financiamento. Alguns, você pode estar achando que seria investimento, porque é o sócio que faz aumento de capital. Mas o que é o capital social? É um empréstimo, entre outras definições, na real, é um empréstimo que a pessoa física faz para a pessoa jurídica. Ela, a pessoa física, pode estar entendendo isso como um investimento dela, pessoal. Mas a empresa vai entender que uma hora ela tem que devolver esse capital social para o sócio. Então passa a ser um financiamento, um empréstimo. Então por isso nós devemos considerar essa movimentação de aporte de capital, tudo que refere-se à entrada de dinheiro por conta de capital social como atividade de financiamento, tá certo? E também relacionado à instituição financeira. Mas nem só a instituição financeira. Pode ser, por exemplo, um empréstimo advindo de uma coligada, por exemplo. É um empréstimo. Então, é atividade de financiamento. O pagamento de juros, de parcelas e tudo mais é atividade de financiamento porque tem relação direta com esse financiamento, com esse empréstimo, com essa atividade. Tá certo? Seguindo. Então, agora, detalhando um pouquinho mais sobre caixa e equivalentes de caixa. Lá no item 8 da norma está escrito: empréstimos bancários são geralmente considerados como atividade de financiamento. Acabamos de falar sobre isso, toda a captação de recursos ela vai entrar como atividade de financiamento, então os empréstimos bancários são atividade de financiamento. Entretanto, saldos bancários a descoberto, decorrentes de empréstimos obtidos por meio de instrumentos como cheques especiais ou contas correntes garantidas, que são liquidados em curto lapso temporal, compõem parte integral da gestão de caixa da entidade. Nessas circunstâncias, saldos bancários a descoberto são incluídos como componente de caixa e equivalentes de caixa. Uma característica desses arranjos oferecidos pelos bancos é que frequentemente os saldos flutuam de devedor para credor. O que está querendo dizer esse item? Algo muito importante, a gente não pode fazer confusão. Olha só, qual é a característica de um saldo negativo de conta,
Primeiro, aconteceu o saldo negativo de conta, porque chegou no limite, eu não tinha mais, né, dinheiro meu disponível, meu que eu digo da empresa, e aí emiti um cheque para pagar um fornecedor baseado no limite que o banco me deu. Muito bem. O banco paga esse cheque sem problema nenhum, só que você passa a dever esse valor, essa quantia ao banco, não mais ao fornecedor. Neste momento, esse saldo negativo é como se fosse e é um empréstimo que o banco faz para você. Ok. Porém, para efeito de demonstração de fluxo de caixa, nós temos que entender que esse saldo que é negativo, como ele é flutuante, ele fica negativo hoje, amanhã ele é positivo, fica uma semana positivo, depois fica 3 dias negativo, ou às vezes fica vários meses negativo, mas ele é flutuante. Como ele é flutuante, ele não é considerado como uma atividade de financiamento e não é um fluxo de caixa. Ele é um saldo, não é saldo de financiamento. Ele é saldo de caixa também. Ele faz parte do caixa, ele é componente, ele é equivalente de caixa. Então, quando você tiver num balanço, você tem lá saldo de disponibilidade, caixa, aplicação financeira. Não tem banco ali. Por que não tem banco ali? Porque o saldo está negativo. Onde é que está esse saldo bancário? Está lá no passivo circulante, como uma dívida com o banco. Você tem que incluir este valor nesta disponibilidade, neste componente de caixa. Então, assim, um exemplo prático. Vamos supor que o saldo de caixa seja 2.000. Aplicação financeira de liquidez imediata, 3.000. E nós temos um saldo negativo que está lá no passivo circulante da nossa conta corrente bancária. De qual saldo de caixa, para efeito de DFC, nós estamos falando? Os 2.000 do caixa, mais os 3 da aplicação financeira, menos, eu não lembro mais o valor que eu falei mas que seja 1.000 de saldo negativo. Então, 3 mais 2, 5, menos 1.000 vai dar 4. Esse é o valor das disponibilidades, ou seja, o valor do componente de caixa. Componente de caixa e equivalentes de caixa. Tá claro isso? Então, este item deixa muito claro que o saldo da conta corrente bancária, independente de ser positivo ou negativo, compõe o caixa para efeito de demonstração de fluxo de caixa. Não vai entrar lá no meio das movimentações, não é financiamento, não é atividade de financiamento, nada disso. Beleza? Agora, claro, quando você paga juros, aí é outra história. Aí é financiamento, tá? Então, só isso bem claro. Deu saldo negativo de se aparecer uma questão lá na prova, né, com os saldos das contas lá para você fazer a DFC indireto. O saldo de conta corrente bancária negativa que vai aparecer no passivo, você tem que juntar as disponibilidades. Não vai fazer movimentação dessa conta ali, tá bom? Beleza. Os fluxos de caixa excluem movimentos entre itens que constituem caixa e equivalentes de caixa, porque esses componentes são parte da gestão de caixa da entidade e não parte das suas atividades operacionais, de investimento ou de financiamento. A gestão de caixa inclui o investimento do excesso de caixa em equivalentes de caixa. Aqui complementa o item de cima, está dizendo o seguinte, olha, o caixa que aparece na disponibilidade não entra lá na DFC como movimentação, tá? Não vai entrar lá nas atividades operacionais a movimentação desse caixa, não, porque esse caixa aí representa a gestão do caixa. Justamente a movimentação que você vai fazer na DFC vai representar lá no final quanto que esse caixa variou. E aqui está dizendo também que considera-se os equivalentes de caixa na mesma circunstância, tá? Então,
caixa e equivalentes de caixa, não se faz movimentação na DFC, apenas verifica-se o saldo, né, que movimentou no final. Nós vamos ver isso nos exercícios que a gente vai resolver. Vamos seguir. Então agora nós vamos entrar no detalhamento das atividades operacionais, de investimento e financiamento. São textos longos, talvez eu leia tudo, talvez uma parte, mas aquilo que eu não ler na íntegra, eu vou explicando para vocês de qualquer maneira. O importante aqui é que fique claro para você o que é atividade operacional, financiamento e investimento, a ponto de olhar uma questão na prova e identificar se aquilo que está sendo dito é uma atividade ou outra. E já tivemos algumas questões no exame pedindo, né, se tal conta ou situação representa uma atividade operacional, de financiamento ou de investimento. Tá? Então, precisamos prestar bastante atenção. Se você tiver dúvidas aí, ficar com algumas dúvidas em relação a isso, coloca nos comentários, né, para que a gente possa ir respondendo e ajudando, tá bom? Então vamos lá. Atividade operacional. Os fluxos de caixa advindos das atividades operacionais são basicamente derivados das principais atividades geradoras de caixa da entidade. Ou seja, a principal atividade é aquela atividade fim para a qual a empresa foi constituída. Portanto, eles geralmente resultam de transações e de outros eventos que entram na apuração do lucro ou prejuízo. Exemplo de fluxos de caixa que decorrem da atividade operacional das atividades operacionais. Então aqui está dizendo o seguinte, que essas atividades operacionais, que são aquelas relacionadas à atividade fim da empresa, elas transitam, né, pelo resultado, porque é a operação da empresa, né? Receitas, despesas, e aí vai gerando resultado. Então é para isso que a empresa foi criada. Vamos ver aqui algumas atividades operacionais. Então, primeiro, recebimento de caixa pela venda de mercadorias e pela prestação de serviço, tranquilo, né? O objetivo da empresa. Recebimento de caixa decorrente de royalties, honorários, comissões e outras receitas, né? Também porque tem a ver com a atividade da empresa. Ela abriu ali uma franquia, vai receber royalties, essa franquia faz parte da operação dela, ampliação da operação. Pagamento de caixa a fornecedores de mercadorias e serviços, tranquilo, né? Pagamento de empregados, recebimento e pagamento de caixa de seguradora de prêmios e sinistros, anuidades e outros benefícios de apólice, tranquilo, porque as apólices são para garantir as operações. Pagamentos ou restituição de caixa de imposto sobre a renda, a menos que possam ser especificamente identificados como as atividades de financiamento ou de investimento. Então, se você tem ali pagamento de imposto de renda, mas não está claro se é um imposto de renda específico de uma aplicação financeira, então é operacional. Agora, não, pagamos imposto de renda de uma aplicação financeira que nós fizemos. Então, aí neste caso é operação de financiamento. Desculpa, atividade de financiamento. Tá? Recebimento e pagamento de caixa de contratos mantidos para negociação imediata ou disponíveis para a venda futura. Também, algumas transações, como a venda de item do imobilizado, podem resultar em ganho ou perda, que é incluído na apuração do lucro ou prejuízo. Os fluxos de caixa relativos a tais transações são fluxos de caixa provenientes de atividade de investimento. Então, entretanto, vou terminar aqui e vou fazer uma observação. Entretanto, pagamentos em caixa para a produção ou aquisição de ativos mantidos para aluguel de terceiros que, em sequência, são vendidos conforme descrito no item 68A da NBCTG 27 ativo mobilizado, são fluxos de caixa advindos de atividades operacionais. Os recebimentos de aluguéis e das vendas subsequentes de tais ativos são também fluxos de atividades operacionais. Então aqui está falando o seguinte, quando você tem, primeiro, no item lá em cima,
foi dito o seguinte, que os fluxos de caixa operacionais, né, normalmente são aqueles que trabalham ali com despesas e receitas lá no resultado. Então, toda operação, né, normal da empresa vai gerar resultado através de receitas e despesas. Mas aqui está dizendo o seguinte, que eu também posso ter operação de caixa de imobilizado, venda de imobilizado, que gera um resultado. Então, não é exclusividade da atividade operacional a geração de resultado. Posso ter geração de resultado através de venda de imobilizado, por exemplo. Mas, neste caso, a atividade é de investimento, não atividade operacional. Esse é o primeiro ponto dito aqui no final. Outra coisa que está falando aqui é com relação ainda a ativo imobilizado, mas quando a empresa ela constrói, por exemplo, ou fabrica uma máquina, ou constrói um prédio para alugar. Então aí, neste caso, é atividade operacional, porque o alugar aí, construir e alugar faz parte da atividade operacional da empresa. Então, apesar de ser aí um imobilizado, a receita de aluguel é operacional nesse caso, né? Para alguns casos. Então, quando for, aí a atividade, neste caso aí de ganho ou perda, é operacional também, tá? A atividade operacional, só terminando ali, ela é bastante tranquila, né? É só identificar qual é a atividade principal da empresa. E aí pronto, fica fácil achar as atividades operacionais. Atividade de investimento, a divulgação em separado dos fluxos de caixa advindo da atividade de investimento é importante em função de tais fluxos de caixa representarem a extensão em que os dispêndios de recursos são feitos pela entidade com a finalidade de gerar lucros e fluxos de caixa no futuro. Somente desembolsos que resultam em ativo reconhecido nas demonstrações contábeis são passíveis de classificação como atividade de investimentos. Exemplo de fluxos de caixa advindos de atividades de investimentos. Pagamento em caixa para aquisição de ativo imobilizado, intangível e outros ativos de longo prazo. Aquilo que eu falei lá no começo, que essa atividade de investimento tem muito a ver com aquele grupo de ativo realizável a longo prazo, né? Ali dentro, além do longo prazo, vai ter investimento imobilizado e intangível. Esses pagamentos incluem aqueles relacionados aos custos de desenvolvimento ativados e aos ativos imobilizados de construção própria. Então, não está falando só de compra de ativo pronto. Se eu for construir um ativo, uma fábrica, uma máquina, né, um prédio, uma máquina, tudo que eu estiver gastando é atividade de investimento. Né? Todo o valor que eu estiver pagando para fazer essas construções é atividade de investimento. Recebimento de caixa resultante da venda de ativo imobilizado, intangível e outros ativos de longo prazo. Tranquilo isso, né? Pagamento em caixa para aquisição de instrumentos patrimoniais ou instrumentos de dívidas de outras entidades e participações societárias em joint ventures. Então aqui, ó, atividade de investimento. Resumindo um pouquinho, que aqui vai falar de pagamentos e recebimento das mesmas coisas, né? Então eu posso estar falando de compra de participação em joint venture, compra de participação em outra empresa, né? Se eu compro, por exemplo, um quadro, né, desses de Leonardo da Vinci, né, Pablo Picasso, que são valores astronômicos, né? Então são obras para investimento exclusivamente. Também entraria aqui os valores pagos ou recebidos caso eu vendesse, né? Que mais ali que falou? Participações societárias de joint ventures, tá. Exceto, claro, se for títulos considerados como equivalentes de caixa ou aqueles mantidos para negociação imediata. Então vamos supor que eu comprei algumas ações de uma empresa para negociar imediatamente, logo em seguida, para ganhar dinheiro na negociação. Isso não é atividade de investimento. Isso é equivalente de caixa, não é nem atividade de investimento, nem atividade operacional e muito menos atividade de financiamento. Vai entrar lá liquidez imediata, ok? Claro, precisa ver cada situação, tá? Mas estamos considerando que é de liquidez imediata.
Que mais? Está falando aqui, adiantamento em caixa, empréstimos feitos a terceiros, exceto aqueles adiantamentos e empréstimos feitos por instituição financeira. Então, adiantamento em caixa e empréstimo feito a terceiros. Então, são aqueles que não têm relação com a empresa. Vamos supor que você fez empréstimo, você não, a empresa fez empréstimo a um fornecedor. Isso é atividade de investimento, considerado como atividade de investimento. Recebimento de caixa pela liquidação de adiantamento ou amortização de empréstimos concedidos a terceiros, exceto aqueles adiantamentos e empréstimos de instituição financeira, que aí seria financiamento. Então, deu empréstimo, forneceu dinheiro de empréstimo como empréstimo para um fornecedor, atividade de investimento, né, para ganhar os juros ali em cima e tal. Recebeu, atividade de investimento. Recebimento, pagamento em caixa por contratos futuros a termo de opção e swap, exceto quando tais contratos forem mantidos para negociação imediata. Mantido para negociação imediata, aí já não considera mais com atividade de investimento. Mas se não, se for contrato futuro, a termo, swaps, coisas da bolsa, né? Aí você considera como atividade de investimento. Que são aquelas operações que você faz para ganhar, para ter renda no futuro, não renda imediata, ok? Beleza, então atividade de investimento também não é muito, não é um bicho de sete cabeças, não é complicado, né? Vai focar principalmente naquele grupo de ativo realizável a longo prazo, tá legal? Continuando. Atividade de financiamento. A divulgação separada dos fluxos de caixa advindos das atividades de financiamento é importante por ser útil na predição de exigências de fluxos de caixa por parte dos fornecedores de capital à entidade. Exemplo de fluxo de caixa advindo da atividade de financiamento são caixa recebido pela emissão de ações ou outros instrumentos patrimoniais, debêntures, né? Eu acho que vai falar depois aqui de debêntures, instrumentos de captação, né? Quando a empresa emite algum instrumento de captação de recurso externo, vai considerar como financiamento. Pagamento em caixa desses a investidores para adquirir ou resgatar ações da entidade. Caixa recebido pela emissão de debêntures, empréstimos, notas promissórias, outros títulos de dívida, hipotecas e outros empréstimos de curto e longo prazo. Amortização desses empréstimos de financiamento e pagamento em caixa pelo arrendatário para a redução do passivo relativo ao arrendamento mercantil financeiro, que agora não é mais arrendamento mercantil financeiro e somente arrendamento mercantil. Então, todo arrendamento mercantil também vai entrar aqui como atividade de financiamento, né? O pagamento desse arrendamento. E no mais aqui, é muito mais simples ainda, é tudo relativo a empréstimos e financiamentos de curto ou de longo prazo. Isso são atividades de financiamento, tá? Continuando. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre os métodos, né? Ainda com base na NBCTG e aí alguma complementação minha, tá? Segundo a NBCTG 03, método direto, segundo o qual as principais classes de recebimento brutos e pagamentos brutos são divulgados. E eu digo sempre o seguinte, o método direto é como se você estivesse lá dentro da tesouraria, onde você vai relatar tudo o que foi pago e tudo o que foi recebido. Óbvio, separando por atividades operacionais, atividades de financiamento, atividades de investimentos. Então, paguei fornecedores, então vai colocar lá, pagamento a fornecedores, recebimento de clientes, pagamento a empregados, né, pagamento de energia elétrica, enfim, todos os pagamentos, todos os recebimentos. Pagamento da primeira parcela da compra do imobilizado, atividade de investimento. Pagamento da parcela de financiamento do Banco do Brasil, atividade de financiamento. Então, lá na demonstração dos fluxos de caixa do método direto,
você tem essa informação clara vinda diretamente lá do financeiro, lá da tesouraria. Que é mais ou menos o que está aqui como exemplo, né? Então, olha só, atividades operacionais, eu tenho recebimento de cliente, pagamento a fornecedor, pagamento de aluguel, pagamento de salário e encargos, compra de móveis e utensílios à vista, compra de máquinas e ferramentas também, ou eu paguei uma parcela ou eu comprei à vista aqui, mas saiu dinheiro. Entradas de recursos próprios e assim vai. Beleza. E o método indireto? O método indireto, segundo o qual o lucro líquido ou prejuízo é ajustado pelos efeitos de transações que não envolvem caixa, pelos efeitos de quaisquer diferimentos ou apropriações por competência sobre recebimentos de caixa ou pagamentos em caixa operacionais, passados ou futuros, e pelos efeitos de itens de receita ou despesa associados com fluxos de caixa da atividade de investimento ou de financiamento. Então, olha só, o método indireto, ele é basicamente uma conciliação, né, do lucro líquido com as movimentações das contas do balanço. Por quê? Porque as contas do balanço refletem a movimentação que houve operacional da empresa, né? Não só, agora não estou falando de atividade operacional estrita, mas tudo que a empresa fez, né? Então tudo vai passar pelo balanço ali, a movimentação, com consequência na DRE e também com consequência no caixa, né? Praticamente todas as despesas e receitas, elas têm movimentação direta ou indireta no caixa, ok? Porém, tem algumas despesas e receitas que não passam e nunca vão passar pelo caixa, mas passam pela DRE. Por exemplo, depreciação, amortização e exaustão. É o que nós chamamos de itens não monetários. Então é disso que está falando aqui. Esse lucro ou prejuízo que eu começo ali na DFC do método indireto deve ser ajustado por esses itens que compuseram o lucro, mas que não vão passar pelo caixa, porque senão essa DFC não vai fechar. Eu vou lançar na DFC algo que não passou e nunca vai passar pelo nosso caixa. O que eu coloquei aqui? Então, o método indireto consiste em reconciliar o lucro líquido do exercício apurado contabilmente pelo regime de competência, que é a DRE, com o caixa líquido do período segundo o regime de caixa, que são regimes diferentes. Legal. Um outro entendimento muito importante: a relação de caixa com resultado. Agora eu vou falar de uma experiência que eu tenho com consultoria. Normalmente você vai na empresa e o dono da empresa diz assim: pô, Mário, eu não estou entendendo. A minha empresa está dando lucro, mas eu não tenho dinheiro no caixa. Por quê? Não entendi isso. Esse balanço deve estar errado. Ou então o contrário, né? Olha, minha empresa está dando prejuízo, mas está com saldo no caixa. Não estou entendendo. Por quê? Esse balanço deve estar errado. Então, na verdade, não tem nada errado aí. O que tem é uma diferença temporal. Quando nós falamos de resultado, nós estamos falando de apropriação de receitas e despesas no momento em que elas acontecem, independentemente de recebimentos e pagamentos. Ou seja, se eu fiz uma venda hoje a prazo, essa venda vai gerar um resultado para mim hoje, mas não gera caixa hoje. Então eu posso ter um lucro na venda hoje, mas eu olho para o caixa, não tem um centavo no caixa. Por quê? Porque eu vou receber e pagar por essa venda mês que vem. Então, se eu for fechar isso hoje, não vai fechar. Esse entendimento, para nós, é extremamente importante. Porque senão, nós não vamos entender aí por que eu tenho que fazer o ajuste no lucro, por exemplo, de itens que não passam pelo caixa. Então, olha só. Os fluxos de caixa advindos das atividades operacionais
são basicamente derivados das principais atividades geradoras de geradoras de receita da entidade. Portanto, eles geralmente resultam de transações de outros eventos que entram na apuração do lucro ou prejuízo. Muito bem, os fluxos de caixa que eu tenho lá, que acontecem para movimentar o meu caixa, né, são frutos de atividades que estão lá no resultado, só que em momentos diferentes. Algumas transações, como a venda de imobilizado, podem resultar em ganho ou perda, que é incluído na apuração do lucro ou prejuízo. Os fluxos de caixa relativos a tais transações são fluxos de caixa provenientes da atividade de investimento. Já falamos sobre isso, né? Então eu tenho lá uma venda de imobilizado, deu um ganho, esse ganho vai para o resultado, só que na hora que eu faço a DFC, o valor que eu paguei ou recebi dessa venda de imobilizado cai na atividade de investimento. Bom, então ali eu estava falando do resultado e caixa. Então por que há diferença entre o resultado, né, do exercício e o saldo do caixa? Primeiro, uma diferença temporal, porque a demonstração de resultado do exercício é feito pelo regime de competência, é um evento econômico, valores contabilizados conforme ocorrem, como eu falei. E o regime de caixa não, é um evento financeiro, entrada e saída de dinheiro. São contabilizados no momento em que entra ou que sai, né? E além disso, tem mais uma coisa importante. Uma outra situação que gera essa diferença entre o saldo do caixa e o resultado que deu, que são os itens não monetários. Imagina o seguinte, quando você faz a demonstração de resultado do exercício para apurar o resultado final, vamos dizer aí, vai apurar o lucro. Dentro dessa demonstração de resultado do exercício, tem uma conta lá chamada depreciação, tá certo? Muito bem. Depreciação, eu pago em algum momento? Não. Nunca vou pagar. Nunca que depreciação vai passar pelo caixa. Então, todas as outras contas, veja, custo de materiais, custo de mão de obra, a venda da nossa mercadoria, pagamento de energia, né, a energia elétrica, o telefone, tudo isso em algum momento passa pelo caixa. Mas a depreciação, uma dessas despesas, a depreciação, nunca vai passar pelo caixa. Então eu não posso começar a DFC com esse lucro apurado, considerando itens que não são monetários na composição desse lucro. Então o que eu vou fazer? Eu vou iniciar a DRE, método indireto, com um lucro e vou ajustar com esses itens que não são monetários. Então vamos continuar com a depreciação. Vamos supor que deu um lucro de 10 mil. Lá na composição da DRE, dentro da DRE, teve uma depreciação de 1.000. Então, para chegar no lucro de 10, foi apurado receita menos custos menos despesas. No meio dessa despesa, tinha uma depreciação de 1.000. Quando eu for iniciar a DFC, eu vou iniciar lucro operacional 10 mil, está lá na DRE. Só que eu tenho que fazer um ajuste. Ajuste mais depreciação, 1.000, que vai dar 11. Então, mas por que, professor, que eu tenho que somar? Não é uma despesa? Pois é. Quando você apurou o resultado na DRE, você diminuiu. Eu estou dizendo para você que você não pode considerar a depreciação porque ela nunca vai passar pelo caixa. Então, se não tivesse a depreciação na DRE, quanto seria o resultado? 11. Como tem a depreciação de 1.000, foi para 10. Então, se foi subtraído na DRE, agora para ajustar, eu tenho que somar. Nós vamos ver uma resolução de questão com essa situação. Ok? Então, quais são esses itens? Alguns, pelo menos os mais comuns: depreciação, exaustão, amortização. Resultado de equivalência patrimonial, né, que não é entrada nem saída de dinheiro, apenas reconhece, né, o resultado da controlada
na controladora baseado no percentual de participação. Então, se eu tenho 50% de uma outra empresa, né? Eu, empresa A, tenho 50% da empresa B. Empresa B reconhecer um lucro de 12 mil, eu tenho que reconhecer 6 mil no investimento. Por quê? Porque eu tenho equivalência desse resultado sobre o investimento que eu tenho com eles. Certo? E também provisões, né? Eu faço provisão, vai para o resultado, mas não saiu o dinheiro do caixa, nem vai sair. Quer dizer, vai sair lá na frente quando virar pagamento de 13º e tudo mais. Né? Ok? Então, o lucro tem que ser ajustado com os itens não monetários, aqueles que não passam pelo caixa. E aqui está, então, o exemplo de um método indireto. Então, o método indireto, ele começa com o lucro operacional. Aqui, nesse exemplo, não tem nenhum ajuste para fazer. E, na sequência, o que nós temos que fazer? Nós vamos pegar o balanço patrimonial e vamos ver o que alterou, né, de um período para o outro. Qual foi a movimentação do saldo de cada conta. Então, você vai pegar ali pelo balanço ativo, depois vai para o passivo, como está aqui. Só que separando por atividade operacional, atividade de investimento e atividade de financiamento. Então veja só, o exemplo aqui. Aumento de estoques. O que quer dizer aumento de estoques? Quer dizer que do período anterior para este período, o saldo da conta estoques lá no balanço aumentou 560 mil. Aumento de clientes. O saldo da conta clientes do período passado para este período aumentou 160 mil. Então você precisa de um balanço comparativo. Saldo anterior e saldo atual. Saldo do período anterior, saldo deste período. Vê se aumentou ou se diminuiu. Aí vem uma regrinha, que eu já vou explicar. Quando as contas do ativo aumentam de saldo de um período para o outro, eu coloco na demonstração de fluxo de caixa com um sinal negativo, diminuindo. Quando a conta do ativo diminuir de saldo de um período para o outro, eu coloco na DFC com sinal positivo, somando. Nas contas do passivo, diferente. Quando a conta do passivo aumentou de saldo de um período para o outro, eu coloco na DFC com sinal positivo, somando. Quando a conta do passivo diminuiu de um período para o outro, eu coloco na DFC com sinal negativo. Pode ver aqui na demonstração. Aumento aqui no atividade operacional, aumento de estoque cliente, que são contas do ativo, vai com sinal negativo. Aumento de fornecedor e tributos a pagar, que são contas do passivo, vai com sinal positivo. Nas atividades de investimento, olha só, aumento de imóveis e utensílios, aumento de máquinas e ferramentas. Sinal negativo, porque são contas do ativo, aumentaram, bota sinal negativo. E financiamento, aumento de capital social. Capital social está lá no patrimônio líquido, abaixo do passivo. Então, se aumentou, aqui é positivo. Se diminuiu, aqui é negativo. Por que é assim? Né? Então não basta simplesmente decorar. Aliás, eu não gosto que ninguém decore nada em contabilidade. Você precisa entender o que está acontecendo. Então eu vou dar aqui um exemplo bem simples, tá? Com uma conta conhecida, para que a gente entenda por que, por exemplo, as contas do ativo, quando aumentam, eu tenho que colocar na DFC sinal negativo. Quando diminuem, eu tenho que colocar sinal positivo. Então veja só, nós estamos falando de aumento de saldo de um período para o outro, certo? Beleza. Vamos usar a conta clientes. Por que ou quando o saldo da conta clientes aumenta de um período para o outro? O que faz
o saldo da conta clientes aumentar de um período para o outro. Se lembra que a conta clientes você vende a prazo e normalmente sempre os mesmos prazos. Então vai acontecer, e sempre as mesmas quantidades vendidas. A empresa sempre tem uma coisa assim meio que linear. Então não há muita oscilação. Mas eu posso ter um crescimento muito grande da conta clientes, o que provocaria um aumento grande da conta clientes. Algumas situações. Por exemplo, os clientes não estão pagando, estão atrasando. Então aquele saldo vai se acumulando, ele vai crescendo. Certo? Eu vendo para receber em 30 dias. Se aumentar o prazo para 45 dias, o que acontece com o meu saldo vendendo a mesma coisa? Ele aumenta. Então, olha, já temos duas situações. Os clientes não estão pagando e eu aumentei o meu prazo de recebimento. Também, veja só, eu vendo 50% à vista, 50% a prazo. Vamos supor que eu mude isso. Eu vou vender agora 20% à vista e 80% a prazo. O que vai acontecer com o meu saldo quando você receber? Vai aumentar também. Então, o que está provocando o aumento do saldo de clientes? Quando o cliente não paga. O que acontece quando o cliente não paga? Não entra dinheiro no meu caixa. Opa! O meu caixa vai diminuindo. Por isso eu tenho que diminuir na DFC. Porque o aumento do saldo da conta clientes fez diminuir o meu volume de caixa. Entendeu? Eu aumentei o prazo de faturamento. Eu vendia a 30 dias. Agora eu vou vender para 45 dias. O que vai acontecer? Eu vou, durante ali os períodos de 15 dias, ter menos dinheiro no caixa. Não está entrando, porque eu estiquei o prazo. Se está diminuindo o meu saldo de caixa, eu tenho que colocar negativo aqui. Percebeu? O contrário também dá certo. Clientes, o que faz diminuir o saldo da conta clientes? Ao contrário, o cliente está pagando adiantado, eu estou vendendo com prazo menor, eu aumentei a minha venda à vista. Então, se o cliente está pagando antecipado, opa, o saldo do caixa vai aumentar. Está vindo mais volume de dinheiro para o caixa. Eu diminuí o prazo de recebimento. Ao invés de receber em 30 dias, estou recebendo em 10. Opa, vou ter mais volume de caixa, né, entrando. Então, isso é positivo. Percebe? Então, no ativo, quando o ativo cresce, é sinal de que meu caixa está tendo um decréscimo. Por quê? Porque ele está ficando parado lá no ativo, esse caixa. Beleza? Agora vamos para o passivo. Por que no passivo isso não acontece? Simples. A situação é a mesma. Passivo, fornecedores. Quando é que um saldo de fornecedores vai aumentar de um período para o outro? Se eu começar a atrasar o pagamento, se eu ganhar mais prazo para pagar, ou se eu comprar mais a prazo. Mesmas situações. Então, se eu pago atrasado meus compromissos, o meu caixa não decresce. Porque eu não estou pagando, não está saindo dinheiro do caixa. É positivo. Então, quando o saldo de fornecedor aumenta, para mim é positivo em termos de caixa, porque não está saindo dinheiro. Se ele diminui, é negativo para mim em termos de caixa, porque está saindo dinheiro. Basicamente, o raciocínio é esse. Então, contas do ativo, quando estão aumentando, está prejudicando o meu caixa, sinal negativo. Quando elas estão diminuindo, está melhorando o meu caixa, sinal positivo. No passivo, não. No passivo, quando aumenta fornecedores, é positivo para mim, porque não está saindo dinheiro do caixa. Quando diminui fornecedores, passivo, aí para mim é ruim, porque está saindo dinheiro do caixa, é negativo. Tá bom? Então a regrinha é essa, por conta disso. Os efeitos dessa movimentação de saldos no nosso caixa. Então agora, nós vamos entender tudo isso praticando.
vamos olhar agora algumas questões que caíram em provas anteriores que demonstram exatamente tudo isso que a gente viu, né, como montar, como elaborar a DFC. Vamos lá. Então, questão 9 aqui, de 2012, uma sociedade empresária apresentou o balanço patrimonial a seguir, ao qual foi acrescida uma coluna de variação e também a demonstração do resultado do período encerrado em 31/12/2011. Quando apresentar um balanço com colunas de variação, ou, né, com um período e outro, é sinal de que a demonstração, a DFC, é pelo método indireto, né? Não daria para fazer pelo método direto. Beleza, e aparece aqui também a demonstração de resultado, porque nós vamos precisar do lucro, né, para iniciar a nossa DFC. Então vamos lá. Atividade, olha só. Então começa sempre com a atividade operacional, a nossa DFC, né, e com o lucro. Veja que aqui, ó, lucro 69 mil mais a depreciação. Lembra que eu falava do item não monetário? Então eu vou voltar aqui na DRE, olha só. Vendas, custo, resultado bruto, despesa com venda, despesa com pessoal, despesa com depreciação. Foi diminuído 11.500 para dar um resultado de 69. Voltamos para lá. Então eu tenho que somar para saber qual é o resultado sem essa depreciação. É maior, obviamente, porque a depreciação é despesa. Então, eu saio de um lucro ajustado de 80.500 e vou fazer aqui, estava aqui o resultado, né? Eu vou fazer aqui a variação das contas. Então, estoques. O que aconteceu com a conta estoques? Era, em 2010, 46, em 2011 foi para 69. Aumentou 23 mil. Então, é uma conta do ativo. A conta do ativo, quando aumenta, ela prejudica o meu caixa. Então, eu tenho que colocar sinal negativo. Estoques diminuiu 23 mil. Duplicados a receber diminuiu 34.500. Está aqui, ó. Diminuiu não, aumentou o saldo, mas diminuiu no meu fluxo de caixa. Então, repetindo, duplicados a receber aumentou o saldo em 34.500. Na minha DFC, ele vai com sinal negativo, porque prejudicou o meu caixa em 34.500. Não entrou esse dinheiro ali. Beleza. Aí foi para estoques, já falamos. Aí algumas outras contas aqui. Por que não entraram aqui? Porque aqui nós estamos falando só da atividade operacional. Essas coisas aqui, imobilizado, tal, não são atividades operacionais. Então, dando sequência, eu vou para a próxima, que é a atividade operacional. Está lá no passivo. É fornecedores. O que aconteceu com a conta fornecedores? Aumentou o saldo de 46 para 142.600. Aumentou 96.600. Como é que eu coloco na DFC? Somando, positivo. Quando aumenta o saldo de um fornecedor, de um passivo, é positivo para mim dentro do caixa, porque eu não está saindo dinheiro. Beleza? Bom, aí eu faço a apuração do caixa líquido só da atividade operacional. Vou pegar aqui dos 80.500 para frente e vai dar 161 mil. Agora, eu vou para outra atividade. Como é que eu vou saber qual é a próxima atividade? Olhando por aqui, ó. Tem alguma coisa de investimento? Tem. Imobilizado. Então, atividade de investimento imobilizado. O que aconteceu? Imobilizado aqui não tinha nada em 2010 e em 2011 tem 126.500. Então, foi o que aumentou. Aumentou aqui, eu diminuo na DFC, porque é uma conta do ativo, lembra, né? Caixa, não tem mais nada de investimento, caixa líquido gerado nas atividades de investimento, 126.500. Financiamento, tem alguma coisa? Deixa eu olhar. Não, não tem nada, nenhuma conta aqui que represente o financiamento. Então, nós vamos apurar aqui o resultado do aumento líquido do caixa equivalente de caixa. 161 mil menos 126.500, 34.500. E aqui, olha, como é que eu faço para saber se isso aqui está certo? Né? 34.500 está certo.
Eu vou pegar agora a movimentação do caixa equivalente de caixa. Ó. Quanto que aumentou no caixa de 2010 para 2011? 34.500. Exatamente o valor que deu aqui. Ó. Saldo anterior menos saldo atual. Ou saldo atual menos o saldo anterior. 34.500, fechou. Tá certo? Resposta correta, então, perguntava ali sobre caixa líquido da atividade operacional. Beleza. Próximo, uma sociedade empresária apresentou os seguintes dados para elaboração e demonstração dos fluxos de caixa. Aqui já aparece um pouco diferente. Aparece aqui uma movimentação interna. O saldo anterior, beleza. O saldo atual, beleza, para eu fazer a diferença. Só que eles acrescentaram aqui um detalhamento do que aconteceu na mudança de saldo. Então eles colocaram algumas informações. A variação do contas a receber decorreu de vendas a prazo e recebimento. Então para nós isso não muda. Por quê? Porque é normal. É isso que vai acontecer mesmo. Os investimentos são avaliados pelo método de custo. Por que eles colocaram essa informação? Porque se fosse pelo método de equivalência patrimonial, teríamos lá no resultado uma conta chamada resultado de equivalência patrimonial. E essa conta é um item não monetário, lembra? Então teria que fazer ajuste no lucro. Não vai precisar. Que mais? A variação do imobilizado no período decorreu de aquisição e depreciação. Opa! Aquisição vai entrar na atividade de investimento. Agora, a depreciação vai virar ajuste do lucro. Não vai entrar ali na atividade de investimento. Nós vamos ver na montagem. E o financiamento foi contratado no último dia do período. Por que será que eles colocaram isso? Porque não vai ter juros. Basicamente por isso. Tá? Vamos ver. Considerando os dados fornecidos, o caixa consumido nas atividades operacionais. Então, na verdade, nem precisaríamos nos preocupar com investimento e financiamento, né? Porque está pedindo só atividades operacionais. Mas vamos usar isso para aprender um pouco mais, tá? Vamos lá. Então veja que aqui eu coloquei a movimentação lateralmente e também as informações, né, os dados adicionais para facilitar aqui o entendimento de como nós fizemos a nossa DFC. Então começando ali a nossa DFC pelo lucro, né? O lucro eu estou buscando aqui dessa demonstração lateral aqui, onde tem lucro do exercício corrente, 15 mil, está lá em cima, e eu faço um ajuste da depreciação, né? Mais depreciação, é um dado que foi informado, e ele está aqui, olha, na movimentação do imobilizado, 35 mil provavelmente é a aquisição, e 7 mil é a depreciação, porque está aqui na coluna de crédito, ok? Então, eu coloco aqui mais depreciação, e tem um lucro ajustado de 22 mil. Na sequência, aumento do contas a receber. Aqui, contas a receber, eu já percebi que deve ter tá certinho. De 30 mil, que era o saldo anterior, para 90 mil. Então, quanto que aumentou aqui? 60 mil. Se aumentou, para mim, prejudicou um pouco o caixa, né? Porque eu deixei de receber. Então, eu coloco aqui negativo. Lembra da regrinha? Então, próxima conta, aumento de estoques. Quanto que aumentou estoques? Era 20, foi para 40. Aumentou 20 mil. Então, aumento de estoques aqui eu vou colocar negativo também, 20 mil. Diminuição de fornecedores. Fornecedores era 40 mil, passou para 35 mil. Houve uma diminuição desse saldo aqui de 5 mil. Que para mim aqui é prejudicial, porque eu paguei mais, né? Ok? Então, eu vou colocar negativo também. Diminuição em contas a pagar, da mesma forma. Eu tinha 10 mil, agora estou com 8 mil. Diminuiu 2 mil, eu coloco negativo aqui. Bom, para apurar aqui o fluxo de caixa da atividade operacional, eu vou partir do lucro ajustado. Diminuir, vai dar 65 mil negativo. Poderíamos terminar aqui para responder a questão. Mas vamos adiante só para ver como é que ficou a demonstração inteira. Então tem agora as atividades de investimento. Né? O aumento de investimentos aqui, olha, era 290 mil, passou a 360. 70 mil de acréscimo, que eu vou colocar aqui com sinal negativo.
Lembrando que foi dito que era avaliação pelo custo e não equivalência patrimonial. Se fosse equivalência patrimonial, teríamos que fazer um ajuste no lucro. Ok? Muito bem. Aumento do imobilizado. O imobilizado aumentou de 50 para 78. Só que não é um aumento aqui de 28 mil. 28 mil é líquido. Houve um aumento de 35 mil, né, e uma diminuição de 7. Diminuição de 7 a depreciação já está aqui. Então vai figurar aqui na atividade de investimento o aumento de imobilizado de 35 mil, que é negativo aqui na DFC. Depois temos as atividades de financiamento, aumento de financiamento, financiamento a longo prazo. Não tinha nada antes e passou a ter 110. Então esse foi o aumento. Se aumentou, é positivo para nós na DFC. E o aumento de capital de 90 mil. Capital social era 350, foi para 440, aumento de 90 mil. Aumento para nós aqui é positivo também. Aí eu apurei aqui, fluxo de caixa de atividade operacional, fluxo de caixa de atividade de investimento, esses dois valores, e fluxo de caixa de atividade de investimento, 200 mil. Caixa líquido do período é o caixa operacional, mais o caixa de investimento, mais o caixa de... aqui ficou investimento os dois aqui. É investimento e financiamento. Ou seja, caixa líquido do período, 30 mil. Isso tem que fechar com a movimentação de caixa e equivalência de caixa, que era 10 mil no saldo anterior e agora é 40. Deu 30 de variação. 10 e 40. Ok? Fechou então. Perfeito. Resposta correta, 65 mil, que é o caixa operacional. Próxima questão. Em relação ao tratamento a ser dado ao valor de dividendos e juros sobre capital próprio pagos durante o exercício, a NBCTG R1, que era da época, né? Demonstração de fluxo de caixa. Aqui tem 4 alternativas. Permite tratar dividendos e juros sobre capital próprio pagos como atividade operacional, mas recomenda fortemente a classificação como atividade de financiamento. A B diz que permite tratar dividendos e juros sobre capital próprio como atividades de financiamento, mas recomenda fortemente a classificação como atividade operacional. Letra C trata como, deixa eu ver aqui, como atividade operacional. E aqui na letra D, não é A, D, trata como atividade de financiamento. Vamos ver o que diz a norma, né? Então, os fluxos de caixa referentes a juros, dividendos e juros sobre capital próprio recebidos e pagos devem ser apresentados separadamente. Cada um deles deve ser classificado de maneira consistente, de período a período, como decorrente de atividades operacionais, de investimento ou de financiamento. Então, não definiu aqui, né? Ele está dizendo que tem que escolher um dos 3 aqui, né? Mas ele vai explicar lá mais à frente. O montante total de juros pagos durante o período é divulgado na demonstração de fluxo de caixa, quer tenha sido reconhecido como despesa de demonstração de resultado, quer tenha sido capitalizado conforme NBCTG 20. Os juros pagos e recebidos e os dividendos e juros sobre o capital próprio, que é o caso da questão, né? Recebidos, são comumente classificados como fluxos de caixa operacionais em instituições financeiras. Todavia, não há consenso sobre a classificação desses fluxos de caixa para outras entidades. Então, para entidades financeiras, está claro que é operacional, mas para as outras entidades, não está nada muito claro. Continua. Os juros pagos e recebidos, e os dividendos, e os juros sobre capital próprio recebidos podem ser classificados como fluxos de caixa operacionais, porque eles entram na determinação do lucro líquido ou prejuízo. Alternativamente, os juros pagos e os juros, os dividendos e os juros sobre capital próprio,
recebidos podem ser classificados, respectivamente, como fluxo de caixa financiamento e fluxo de caixa de investimento, porque são custos de obtenção de recursos financeiros ou retornos sobre investimento. Então, o pagamento e o recebimento pede aqui até aqui a classificação em separado. Tá? Continuando. Os dividendos e os juros sobre o capital próprio pagos podem ser classificados como fluxo de caixa de financiamento porque são custos de obtenção de recursos financeiros. Alternativamente, os dividendos e os juros sobre o capital próprio pagos podem ser classificados como componente de fluxo de caixa de atividade operacional, a fim de auxiliar os usuários a determinar a capacidade da entidade de pagar dividendos e juros sobre capital próprio utilizando fluxos de caixa operacional. Esta norma, agora é que vem o componente para a resposta. Esta norma encoraja fortemente as entidades a classificarem os juros recebidos ou pagos e os dividendos e juros sobre capital próprio recebidos como fluxos de caixa de atividade operacional. E os dividendos e juros sobre capital próprio pagos como fluxos de atividade de financiamento. Então, a resposta correta é: permite tratar dividendos e juros sobre capital próprio pagos como atividade operacional, mas recomenda, encoraja, como ele falou aqui, fortemente a classificação como atividade de financiamento. Então, se eu tiver lá dividendos, né, ou juros sobre capital próprio pagos, se eu colocar como atividade operacional, está correto. Se eu colocar como atividade de financiamento, está correto também. A norma recomenda que seja atividade de financiamento. Tá bom? Beleza. Questão 14. Em relação ao conteúdo da demonstração dos fluxos de caixa de uma sociedade, assinale a opção correta. A integralização de capital... Essa aqui vamos olhar uma por uma. A integralização de capital com a entrega de um terreno é apresentada simultaneamente como caixa consumido na atividade de investimento e caixa gerado na atividade de financiamento. Integralização de capital e entrega de um terreno, com entrega de um terreno. Então isso aqui está totalmente incorreto. Por quê? A operação de integralização de capital é considerada atividade de financiamento. Mas neste caso, não estaria na demonstração do fluxo de caixa. Então, isso precisa tomar cuidado. Veja só, está integralizando o capital com entrega de terreno. Está movimentando caixa? Não. Então, não se fala de DFC. DFC é só o que passa pelo caixa. Entrada e saída de dinheiro. Só. Houve uma integralização e colocou um carro. O carro não é dinheiro, então não passa pelo caixa, nem se preocupa. B. Na liquidação de um empréstimo obtido, o pagamento de juros pode ser classificado como atividade operacional ou de financiamento, mas o principal da dívida deve ser classificado como atividade de financiamento. Correto, nós acabamos de ler algo a respeito. Então lá diz assim, na DFC, na NBCTG, os juros pagos e recebidos e os dividendos e juros sobre capital próprio recebidos são comumente classificados como fluxos de caixa operacional em instituição financeira. Já lemos isso agora há pouco. Todavia, não há consenso sobre a classificação desses fluxos de caixa em outras entidades. Os juros pagos e recebidos e os dividendos e os juros sobre capital próprio recebidos podem ser classificados como fluxo de caixa operacional, porque eles entram na determinação do lucro líquido ou prejuízo. Alternativamente, os juros pagos e os juros, os dividendos e os juros sobre capital próprio recebidos podem ser classificados, respectivamente, como fluxo de caixa de financiamento e fluxo de caixa de investimento, porque são custos de obtenção de recursos financeiros. Letra C. O lucro líquido é apresentado como componente da atividade operacional quando a demonstração do fluxo de caixa é elaborada pelo método direto,
Não, né? Pagamentos direto não se fala em lucro, se fala em movimentação lá dentro da tesouraria. Pagou isso, recebeu aquilo, pagou aquilo, recebeu isso e por aí vai. Letra D, o pagamento de parcela de arrendamento financeiro, mercantil financeiro, agora só vai aparecer como arrendamento mercantil, tá? Realizado pelo arrendatário, deve ser classificado como atividade operacional. Não, arrendamento mercantil é financiamento, ok? Atividade financeira, atividade de financiamento. Então a resposta correta aqui é a letra B. Beleza? Então, olha só, assim nós terminamos essa videoaula, onde eu expliquei como que a gente deve fazer para elaborar a demonstração dos fluxos de caixa. Isso baseado na NBCTG 03, revisão 3. Então, é importante que a gente entenda, né, como deve ser feita a DFC, que tem dois métodos, o método direto e o método indireto. E lá no método indireto tem aquela regrinha, né? A movimentação das contas. Saldo das contas ativas que aumentaram vai para a DFC com sinal negativo. As que diminuíram vai para a DFC com sinal positivo. E as contas do passivo é o contrário. As contas do passivo, quando aumentam de um período para o outro, vai para a DFC com sinal positivo. Quando diminuem de um período para o outro, vai para a DFC com sinal negativo, tá legal? Se você ainda ficou com alguma dúvida, sem problema nenhum, coloca no comentário que eu respondo para você rapidamente. Não se esqueça de inscrever no canal para que você saiba exatamente quando a gente coloca novos vídeos aqui. Estamos colocando todas as semanas vídeos novos com conceitos, teorias, material para ser estudado para o exame de suficiência do CFC, assim como resposta às dúvidas de alunos também. Faço videoaulas e coloco no nosso canal do YouTube. E também videoaulas sobre lançamentos contábeis. Se inscreva que você vai saber exatamente quando eu coloco essas novas videoaulas. Legal? Então, obrigado, um forte abraço e até a próxima.